E aí a gente pula para a página 46, a página seguinte, que vai trazer o seguinte: enciclopedismo, a difusão das ideias iluministas. Né? Com base no princípio de que a razão e não a fé ou a superstição deveria orientar as sociedades na busca de conhecimento, os iluministas Diderot e D'Alembert, com a colaboração de outros filósofos, cientistas e pensadores, organizaram uma coleção composta por 35 volumes que reuniam o conhecimento científico europeu acumulado até o século XVIII. Espera que me perdi. E as ideias da filosofia iluminista. Intitulada Enciclopédia, a obra teve o primeiro volume publicado na França em 1751 e o último em 1772. A ideia de se criar uma enciclopédia porque facilita muito mais a difusão dessas ideias, né? É a construção de um grande livro. Enciclopédia é basicamente isso, é a reunião de informações importantes a respeito de diversos assuntos, ou a respeito de um assunto único, mas com visões diferentes de diversos pensadores, né? E a criação dessa enciclopédia, desse enciclopedismo, vai ser justamente para a difusão dessas ideias iluministas, para você reunir esse conjunto de informações no mesmo livro, na mesma publicação, para ficar mais fácil sua distribuição Europa afora. Não é à toa que vai influenciar muito aqui no Brasil, não somente já aqui na frente, na Constituição de 88, mas já lá na independência do Brasil, né? Vamos lá. Sua publicação, além de difundir o iluminismo na Europa, tornou mais acessível variados conhecimentos até então divididos em diferentes obras e estudos. Aquela ideia, quando você tem 45 livros diferentes falando sobre 45 coisas diferentes. E aí, você vai parar para ler aquilo. Não dá, né? Vamos juntar tudo na enciclopédia, fazer um resuminho básico, mas sem perder a ideia. Tá? Vamos conseguir colocar tudo no mesmo livro e vamos trabalhar em cima dele, da divulgação dele. Muito melhor, né, velho? Os setores sociais mais conservadores temiam a divulgação dos temas tratados na obra, sobretudo aqueles ligados à política e à religião. Os autores foram perseguidos pelos governos absolutistas e a Igreja proibiu a leitura da enciclopédia pelos católicos, ameaçando-os de excomungação. Mentira, excomungação. Porque a pessoa vai ser excomungada, né? Mas o correto é excomunhão, tá? Pergunte a Cleide. Mas excomunhão. Eles eram ameaçados de excomunhão. Cara, você tem uma enciclopédia que se enche de informação importante para que você adquira conhecimento, para que você desenvolva o seu lado mais racional, as ideias da ciência. E a igreja ficou com medo disso. Véi, continue burro. Vá, pedaço de jegue. Fique aí, só com aquela ideia que te empurram, impossibilitando que você aprenda através de outras informações. Então, seria interessante o quê? A pessoa tendo acesso à enciclopédia, mas tendo também acesso a conhecimentos do cristianismo, principalmente, que era o que era mais regido nessa época, junto depois com o protestantismo, que a gente vai trabalhar até em outro momento. Isso, eu acho. Sobre a reforma protestante, a contra-reforma e tal. Mas você conseguir fazer esse contraponto através das argumentações científicas e das argumentações religiosas. A importância de se fazer isso, que é uma forma de você continuar, você abrir sua mente, você expandir sua mente para novos conhecimentos, novas ideias. Só que a Igreja Católica, principalmente, ela tinha essa preocupação, né? Ela estava ligada aos governos absolutistas, à monarquia. Então, os monarcas não queriam que as pessoas tivessem acesso a essas informações, a esse conhecimento mais abrangente, né, de preocupação com o povo.
de querer acabar com as ideias autoritárias. Se a igreja fazia parte daquele reino absolutista lá, ele também não queria perder o espaço dele, né? Então, junto com o rei, vai falar assim: queima a zorra toda. Vamos comungar esse povo da igreja que está querendo ler isso aí. Não pode. Queima. Arranca a cabeça. Mais ou menos isso. No entanto, a censura às obras iluministas não impediu sua divulgação. A filosofia das luzes alcançou também as sociedades coloniais na América, não somente, então, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, mas também acabou influenciando o movimento de dependência na América do Sul. É o caso do Brasil, que teve essa influência da libertação a partir desse manifesto, essa movimentação do iluminismo. E por fim, a gente pula lá para a página 48 para poder falar sobre liberalismo econômico e o despotismo esclarecido, né? Minha garganta está praticamente indo embora, né? Gravei muitas aulas hoje, então, gente, perdoa! Vamos lá. O que é que fala o liberalismo econômico? Aqui, na página 48. As ideias iluministas provocaram profundas críticas ao mercantilismo, a ideia única de mercado acima de tudo. Política econômica dos países absolutistas. Alguns filósofos propuseram novas formas de organizar a economia, livres da intervenção estatal, e formularam teorias que condenavam o controle pelo Estado de preços, impostos, salários e taxas alfandegárias de importação e exportação. O mercantilismo ele vai ter uma ligação muito forte com o metalismo, que é a acumulação de riquezas, as riquezas através dos metais, ouro, prata, né? Então, quanto mais você acumula esse tipo de riqueza, mais rico você é, né? É alguém com um monte de nota de 100 de truta na carteira. Mas enfim, e aí as ideias iluministas elas vão criticar o mercantilismo porque a ideia de mercado, a ideia de arrecadação vai ser para poder suprir as necessidades primeiro dos monarcas, depois dos nobres, e aí aqui depois, só bem depois é que vai alcançar os burgueses e a galera do campesinato, né? Os camponeses, escravo não, que não tinha direito de zorra nenhuma, mas a galera das camadas mais populares, digamos assim. E então eles vão começar a defender a ideia do liberalismo econômico, permitindo que o Estado ele deixe de influenciar tanto na economia. Os mercados se autorregulam. A gente hoje, século XXI, a gente está vivendo uma nova onda chamada de neoliberalismo. Já tem algum tempo tal que há uma defesa muito forte a respeito do neoliberalismo, que é justamente a diminuição da intervenção do Estado. Esse poder do Estado ele vai diminuindo aos poucos, se transformando apenas como se fosse um órgão fiscalizador, para que não hajam disparidades, não hajam diferenças muito grandes, muito gritantes. Mas caberá ao mercado se autorregular. Mostrar, eu posso baixar isso aqui, você aumenta ali, tal. Eles vão, uma indústria conversando com a outra, tal, sem precisar que o Estado intervenha nessa zona, né? E aí você tem o seguinte, a burguesia reivindicava a maior liberdade para investir seu dinheiro sem ter de dividir os lucros com o governo. Até porque a monarquia ela começava a perder poder, a nobreza começava a perder poder, e quem é que tomava conta do comércio? Quem é que tomava conta dos mercados? Era a burguesia. E eles não queriam ver o que eles acumulavam de riqueza, que acumulavam de dinheiro indo para a mão do governo. Pô, velho, eu tô trabalhando aqui, dou um duro danado, vou ter que pagar taxa alta da zorra para poder bancar um bando de parasita que fica lá no governo.
Caramba, nada. E aí, então os burgueses, eles não queriam ter que dividir os lucros com o governo. E aí a gente tem o quê? Por exemplo, na França as atividades ligadas à terra eram valorizadas pela fisiocracia. A fisiocracia, ela aqui diz o seguinte, que é a teoria segundo a qual os recursos naturais eram a única fonte de riqueza. A França, ela sempre teve um potencial agrícola muito forte. A agricultura se tornou muito forte na França. Ainda hoje você tem alguns pontos da França que são muito voltados para a agricultura. E eles tinham a ideia de se opor ao mercantilismo, a essa riqueza através dos metais, dizendo que dentro da agricultura você tem toda a riqueza oriunda da terra, claro. E aí você pode obter grandes lucros com poucos investimentos. Você não precisa gastar tanto e há uma demanda crescente, a população está o tempo todo crescendo, então a agricultura vai continuar sempre ali, produzindo e vendendo o que produz. Produz e vende, produz e vende, produz e vende. Então é um tipo de economia que vai se manter sempre ali, sempre vai ter que existir. É alimento, pô, a galera tem que comer. Então, tipo, você não tem tanta necessidade assim de dirigir um carro, mas você tem a necessidade de comer. Tá? E aí então eles tinham a ideia desses grandes lucros e com pouco investimento, contrariando essa ideia da acumulação de metais. Só que esse pensamento ele tinha uma série de limitações, né? Dependia de diversos fatores para poder existir a agricultura, ainda que tenha uma demanda constante, uma demanda crescente, com o aumento da população e tudo, mas depende muito de vários intempéries da própria natureza. Vai ter épocas que vai ter mais chuva, outras de secas mais prolongadas, e tudo isso vai afetar as produções. Consequentemente, se você produz menos, você ganha menos, mais gente se revolta, morre, mata. Né? Então, é um pouco complicado você basear toda a economia de um país, toda a economia de uma sociedade apenas através daquilo que é produzido na agricultura. Não rola, parceiro. E é inclusive lá na Inglaterra, um escocês chamado Adam Smith, vocês ainda vão ouvir muito esse nome. Sabe? Ótimo, adoro ele. Mentira. Ele desenvolveu outra teoria que foi mais tarde denominada escola clássica. O que é que dizia nessa escola clássica? Afirmava que para obter maior produtividade deveria haver a divisão do trabalho, ficando cada pessoa responsável por uma etapa da produção. Vocês lembram que eu já trabalhei isso em sala de aula, né? Falando com vocês. Cada um faz parte de um determinado setor de uma fábrica, cada um vai ficar responsável pela produção por um determinado momento daquele produto na fábrica, né? Isso vai possibilitar que haja uma maior especialização para cada atividade. Então, se você tem lá Ariel começando na produção de um determinado... na produção de um caderno, Ariel é quem leva a madeira para cortar, fazer a divisão, né, em pedaços menores. Aí o que a Luara Cristal vai fazer? Vai chegar e vai fazer cortes ainda menores. Pronto, passando de lá, passo para Gabriel. O que Gabriel vai fazer? Vai picar aquela madeira para poder começar o processo de transformação em papel. E aí chega o quê? Arthur, ele vai fazer a mistura dos produtos químicos, é um cara que manja muito de química, vai fazer a mistura dos produtos químicos para que aquilo, no final das contas, saia um produto homogêneo, que aí Maria Luísa o que? Ana Luísa, gente, desculpa. Aí que Ana Luísa vai pegar e vai tirar dali e jogar numa forma. Eu nem sei se o papel é feito dessa forma, né?
Vai jogar numa forma para depois a Ana Beatriz chegar, tirar dessa forma e colocar para secar, né? É um negócio meio estranho assim, mas tipo, o que eu quero dizer é que a especialização de cada um vai ser importante nessa ideia do que o Adam Smith defende, em que essa divisão do trabalho, cada pessoa é responsável por uma etapa dessa produção. Tal especialização resultaria em mais rapidez e eficiência no desempenho de cada função. Defendia ainda a divisão internacional do trabalho, na qual cada país se especializaria nos artigos que tivesse condições de produzir. Essa parte é interessante por quê? Porque o que vem depois. Segundo essa teoria, as nações poderiam obter as mercadorias que não produzissem, importando-as sem pagar taxas alfandegárias. Com isso, evitava-se o protecionismo e estimulava-se a concorrência. É como se a especialidade de um determinado país fosse uma produção de equipamentos eletrônicos. Só que aí, para que ele consiga produzir esses equipamentos eletrônicos, ele vai precisar de um determinado metal que só tem lá no Japão. Aí o Japão vai mandar esses metais para a República das Bananas, tá? E aí o metal que chega aqui, juntamente com os fios de cobre que vêm da Índia, digamos assim, e aqui na República das Bananas eles vão pegar isso e mais aquilo que é produzido já internamente, vão juntar e construir esses componentes eletrônicos. E aí essa importação desses produtos, a chegada desses produtos de lá do Japão, de lá da Índia e tal, não vai ter taxas alfandegárias. Aí, claro, cada país vai ter a sua etapa também de produção, né? Enfim, a economia clássica defendia o fim do pacto colonial. O pacto colonial é a ideia do próprio protecionismo, né? A burguesia inglesa desejava liberdade para realizar negócios sem intermediação da metrópole. A Inglaterra estava se industrializando e necessitava tanto de matérias-primas para as indústrias como de consumidores para seus produtos. Dentro do pacto colonial é aquela ideia de que existe uma prioridade de compra e venda entre aqueles dois países, né? Nesse caso entre Grã-Bretanha, entre Inglaterra e as 13 colônias, né? E os Estados Unidos. E aí então se vê uma necessidade de se quebrar essa ideia do pacto colonial para que ele possa começar a comercializar com outros países também. Os Estados Unidos vai passar por isso, o Brasil vai passar por isso depois quando deixa de ser colônia portuguesa. Diversos outros países que no primeiro momento são colônias e conseguem sua independência, sua libertação, eles vão quebrando esses pactos coloniais para poder facilitar a comercialização dos seus produtos, tanto de compra quanto de venda, com outros países fora desse eixo comercial que sempre teve limitado, né? A poder comprar e vender somente ou prioritariamente de um dado país. E finalizando essa bagaça, a gente vai ter aí o despotismo esclarecido, né? Que basicamente a gente já deu uma explicada quando estava falando lá do Montesquieu, mas que aqui vai dizer o seguinte: alguns monarcas europeus, preocupados com as críticas feitas pelos iluministas, adotaram algumas propostas do iluminismo. Convidavam filósofos iluministas para serem seus ministros ou assessores e realizavam reformas políticas, como a redução de privilégios da nobreza e do clero, a liberdade religiosa, a proibição da tortura, a abolição da pena de morte e a criação de escolas e bibliotecas públicas para favorecer o acesso à educação. Olha só, eram monarcas que antes estavam ligados a ideias absolutistas, que eles começam a ver que se eles se mantiverem daquela forma, eles vão perder muito. Eles vão deixar de ter influência
na burguesia vão deixar de ter influência dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade. Então eles começam a adotar ideias iluministas, mas sem deixar de ser monarquia, né? Porque boa parte do iluminismo vai defender o republicanismo, o parlamentarismo, tá? A ideia de república mesmo. Mas aí alguns monarcas, eles vão ser os déspotas esclarecidos. A ideia de monarquia ainda, a ideia de alguma autoridade sobre uma determinada comunidade, sobre uma determinada população, mas abrindo a mente, tendo ideia tanto de liberalismo econômico, como também de uma ideia mais de liberação dentro da sociedade em geral, né? Então, contudo, dessa maneira ainda era mantida a autoridade plena do monarca sobre o Estado. Esse tipo de governo ficou conhecido como despotismo esclarecido. Tá? Seus representantes eram déspotas, isto é, autoritários e centralizadores, mas, ao mesmo tempo, esclarecidos, por assimilarem parte as ideias iluministas. Quando a gente esclarece alguma coisa, né? Quando a gente abre a mente, consegue entender outras coisas. Então, são déspotas, são monarcas que tem um maior esclarecimento, uma abertura de mente. É meio contraditório até mesmo, né? Mas é como funciona esse negócio. E por último, o despotismo ele foi adotado apenas em alguns países europeus, como Portugal, Espanha, Áustria, Prússia e Rússia. A adoção desse regime político em Portugal teve reflexos no Brasil. O rei Dom José I nomeou o ministro Marquês de Pombal para implantar reformas do governo. Pombal manifestou intolerância com os padres jesuítas, que exerciam muita influência tanto nos assuntos políticos como educacionais em Portugal e atuavam na catequização de indígenas no Brasil. Por isso acabou por expulsá-los entre 1759 e 1760 de Portugal e do Brasil. É a ideia do déspota esclarecido, porque do despotismo mais forte na verdade, né? Sem a ideia do ser esclarecido, porque ele começa a trabalhar com uma ideia mais autoritária. O Marquês de Pombal vai ser tipo, sei lá, meio que o presidente lá da República das Bananas, né? Em que ele acha que todo o poder vai estar centralizado nele e que ele precisa ter essas ideias extremamente autoritárias, querendo mandar em todo mundo, querendo acabar com as liberdades individuais, tal, a liberdade de expressão e assim por diante. Mas enfim, é isso, galera. Quem quiser, deixa um like. Cadê? Minha garganta já tá na última aqui. Tentar dar uma melhorada nela, porque depois a gente vai gravar mais aulas. Hoje mais não, porque já tá tarde, ó. Anoiteceu já. Então, galera, valeu, falou, tchau. Bebam água, lave as mãos, use máscara, tá? Se puder, não saia de casa. O bicho tá pegando, viu? Viu, Lara Cristal? Fica em casa. Ó. Tô de olho. Tchau.